Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. O nosso tema de hoje é o seguinte: essa conexão que existe entre mim e essa pessoa que você está mentalizando, ela é destinada ou temporária? E qual o propósito, então, né? Independente se for destinado ou temporária, por que motivo, então, apareceu na minha vida, essa pessoa entrou na minha vida? O que que eu tenho que aprender com isso? O que que a gente tem que aprender um com o outro? Vamos ver qual é o propósito dessa conexão de vocês, tá? Então, a gente tem dois grupos, tá? Grupo número 1, Wild Reflections. Grupo número 2, o Tarot Oneness. Mas, como eu acho esse tema importante, a gente vai tirar uma cartinha aqui, ó, dessas, que eu sinto que essa carta aqui já vai dar mais ou menos uma ideia sobre ser destinado ou temporário e qual o propósito, tá? Essas cartas aqui têm significados bem amplos e eu me conecto muito intuitivamente com elas, então eu gosto de usar essas cartas por isso, tá? Ok, grupo número 1, grupo número 2. Escolham aí de acordo com a intuição de vocês, tá? Deixa eu virar. E uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram essa cartinha aqui do Riddle. Essa carta, gente, fala sobre um nó, né? Sobre que algo que tá entrelaçado, tá? Então, assim, eu não queria nem usar essa palavra entrelaçado, mas como ela veio, né? Achei interessante essa palavra ter vindo aqui na minha mente, porque pode ser muito assim um destino entrelaçado, né? Tem ali um motivo para esse encontro. Vamos ver. Vamos ver. Como eu falei para vocês, né? Essas cartas elas me vêm muito intuitivamente, sabe? Os significados. Cada vez que eu olho, eu vejo uma coisa diferente. Então, eu sigo os significados das cartas que foram dados pelo autor, mas ao mesmo tempo eu uso bastante intuição com essas cartas. Eu sinto que esse é o propósito, tá? Vamos entender, então, por que saiu essa cartinha aqui para responder essa pergunta, tá? Essa conexão, relacionamento seu com essa pessoa é destinado ou é temporário? Qual o propósito dessa conexão de vocês? Vamos lá? 5 de paus, obstáculos e desafios. 7 de paus, stand your ground, é tipo, mantenha-se firme, sabe, na sua posição. 9 de paus, 9 de copas, realização de desejos. E 4 de paus, base e como se fosse isso, uma base sólida, né? Foundation e conquistas, tá? E no fundo temos o 7 de espadas. Mentira e inveja. Ok, vamos ver aqui. O que eu sinto aqui, né? Eu sinto, gente, que essa conexão sua com essa pessoa, eu vou até tirar outras cartas que aí ela vai complementando, mas eu sinto que essa conexão sua com essa pessoa, ela tem coisas incríveis e ao mesmo tempo coisas muito difíceis. Sentimentos maravilhosos, sentimentos ruins e complicados. É uma história que parece de contos de fadas, mas ao mesmo tempo tem todos os desafios e obstáculos de um conto de fadas, né? Mas a vida ela não se desenrola tão facilmente quanto um conto de fada, tá? Então eu sinto como se fosse a realização de um desejo, mas com muito problema, com muito obstáculo, com muita coisa que você não esperava, ou que você não desejava, tá? E eu sinto que tem realmente um motivo de ser, eu sinto que era destinado, tá? Essa situação de vocês aqui, já por essa carta, como eu falei, entrelaçada, é como se a vida de vocês tivesse de alguma forma entrelaçada e realmente vocês tinham que se encontrar. Isso quer dizer que vocês vão ficar juntos o resto da vida? Não, tá? A gente vai entender melhor aqui já já, mas eu sinto que de fato vocês tinham que se encontrar por um motivo. Não é só mais uma pessoa que tá passando na sua vida sem propósito, tem um motivo, tá? Então vamos ver aqui e clarificar mais. Ó, desafios principalmente de comunicação, né, gente? Você e essa pessoa podem ter muita dificuldade na comunicação. Ó, o chakra da garganta, né, aqui,
E essa carta para mim fala de comunicação e o 5 de paus fala obstáculos e desafios. Então, provavelmente você e essa pessoa devem ter uma dificuldade muito grande de se comunicar, de conversar, tá? E talvez os maiores problemas que você e essa pessoa têm são na comunicação. De repente, é o que falta aqui, sabe? É o que rompe aqui, às vezes. ah, a conexão entre vocês podem discutir, vocês podem se desentender, sabe? De um jeito realmente complicado, que às vezes talvez você nem entende por quê. E eu sinto que um dos propósitos, então, dessa sua conexão com essa pessoa é trabalhar isso aqui. A forma que você se comunica, a forma que vocês lidam um com o outro, tá? Então, esse desafio e esse obstáculo aqui, definitivamente eu sinto que é um dos propósitos dessa sua conexão com essa pessoa. O que mais? Ó, o 8 de ouros, né? Fala de movimento positivo adiante, tá? Aqui, ó. E assim, eu sinto. E o 7 de paus, que fala para você manter o seu como se fosse a sua posição, sabe? De forma firme, determinada. Então eu sinto aqui, gente, que essa carta fala de progresso, mas um progresso muito lento, muito devagarinho, sabe? Aquele assim que realmente às vezes dá uma angústia. E eu sinto que isso aqui, um outro propósito dessa situação de vocês é vocês terem paciência, terem perseverança, principalmente, resiliência, sabe? E eu sinto que parte dessa paciência, dessa resiliência, né, para esperar as coisas evoluírem ou acontecerem, passa por essa comunicação, esse trabalho da comunicação aí que vocês têm que fazer, porque sem comunicação, você lidar com um relacionamento complicado, que se desenvolve de maneira lenta, devagar, e para alguns eu sinto que pode ter até coisa à distância, né? Por causa dessa cartinha aqui, ó, do navio. Navio não, é um barquinho, né? A distância, então é outra coisa que precisa de uma comunicação muito boa, tá? Então eu sinto que as dificuldades que vocês têm, né, assim, em termos de circunstâncias, fortalecem a necessidade de vocês precisarem aprender a se comunicar um com o outro, para poder ultrapassarem esses desafios que existem aí entre vocês, tá? Então é outro propósito é esse, né? E ele tá junto com esse da comunicação. O que mais? Olha só. Realização de desejo. Aí aqui vem a parte boa, né? Eu sinto que essa pessoa pode representar ou aparentar ser tudo que você sempre quis, tá? Realmente um desejo realizado, tudo que você sonhou em um parceiro, uma parceira, só que, por exemplo, é tudo que eu sempre quis, mas mora longe. Tudo que eu sempre quis, mas é casada. Tudo que eu sempre quis, mas é de uma religião diferente da minha. Entendeu? Tudo que eu sempre quis, mas minha família odeia essa pessoa. Então, assim, tem esse mais que é o que entra aqui nesse outro lado que eu tava falando pra vocês, tá? Mas aqui, gente, eu vejo uma pessoa também que tem um propósito de trazer felicidade aqui pra você, clareza. Eu sinto o sol fala muito sobre verdade também, tá? Luz, né? Você enxergar com clareza algumas coisas, você eu sinto ter uma percepção diferente, talvez, sobre algumas coisas, enxergar o lado do outro, abrir os seus olhos de repente para questões que de repente você não enxergava antes, tá? Então eu sinto que tem esse propósito também de, lógico, trazer felicidade, alegria, que tem desejo também, mas tem a questão de você, é como se você enxergasse as coisas com mais clareza. De repente, coisas que você não via antes. Então, aqui é um outro propósito, né? Uma nova possibilidade aqui, tá? E ali o 4 de paus, 5 de copas, perda emocional. Esse 4 de paus, gente, bases e conquistas. Eu sinto que pode ter a ver com família. Esse 5 de copas aqui, perda emocional. Talvez você aprender a lidar com a perda, tá? Seja
Porque eu sinto assim, para alguns de vocês, para você ficar com essa pessoa, de repente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou você vai ter que abrir mão dessa pessoa para sustentar alguns valores de família, ou de coisas que são importantes para você. Então eu sinto que tem aqui alguma lição e você vai saber, né? Mas alguma lição relacionada com perda e com estabilidade, tá? E conquistas, tipo, você aprender a lidar ou fazer escolhas que envolvam perdas importantes e estabilidade. Então vocês vão saber, por exemplo, tá? Ahn, digamos que seja o caso da pessoa que mora longe. Vou ter que me afastar da minha família para poder viver o amor que eu quero com essa pessoa. Mas aí eu vou perder o convívio com a minha família, vou me afastar dos meus familiares, da vida que eu conheço. Eu vou ter que lidar com esse tipo de perda para poder viver o amor que eu quero, tá? Ou então eu vou ter que abrir mão, sei lá, da minha religião, me converter para a religião da pessoa, porque se eu quiser viver esse amor, vou ter que abrir mão de uma coisa que eu conheço, que faz parte da minha vida já, desde que eu me entendo por gente, se eu quiser viver esse amor. Então eu sinto que tem esse propósito também, tá? E essa carta aqui, gente, como eu falei, né? Eu vejo entrelaçado aqui, o destino de vocês entrelaçado de alguma forma, tá? Mas também fala de complicação, né? Um nó, né? Complicado aqui. E para desatar esse nó, para as coisas ficarem mais fáceis, mais tranquilas, tem que ter muita comunicação, paciência, persistência, tá? Que clareza, você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de enxergar a situação sob perspectivas diferentes, tá bom? E aqui, ó, 7 de espadas, eu sinto aqui que ele fala de inveja e enganar, né? Não sei, aqui eu sinto que ele não tá muito nesse sentido, não. Eu sinto que pode estar no sentido talvez de você se enganar, ou de insegurança, ou de mentir de repente pro outro, para quem tá ao seu redor, sobre essa situação por causa dessas dificuldades, tá? Eu sinto que tem aqui uma situação assim nesse sentido, tá? E, gente, tudo que eu falei aqui, né? Ah, você ter que abrir mão, lidar com a perda, isso aqui também vale para a pessoa, tá? Eu não acho que seja de um lado só. Então aqui a gente já viu bastante, né? Só com essas cartas aqui a gente já viu bastante sobre as duas perguntas que eu falei. É destinado ou temporário destinado, definitivamente, e tem esse propósito, alguns propósitos. Aqui tá algumas lições importantes, né? Vamos ver o que mais que a gente consegue de informação com o tarô, tá? Se tem mais coisa aqui ou se ele especifica melhor. Então eu vou perguntar, já que a gente viu que já é destinado, eu vou perguntar aqui qual o propósito dessa conexão de vocês, então, já que é destinado. Qual o propósito ou os propósitos, quais são, tá? Ó, 2 de ouros, imperatriz, 5 de paus, 5 de espadas. Olha, os amantes. Mais uma vez, pra mim, dá uma sensação de destinado, né? Aqui confirmando, tá? Rainha de ouros, mais uma. Rei de copas. 9 de paus. Ó, resiliência, persistência. Mesmo com as dificuldades. Ás de paus. Mago. Ás de ouros. Diabo e 8 de espadas, tá? Então, qual o propósito, quais os propósitos? 7 de ouros aqui no fundo já me fala paciência, tá? Paciência de esperar o momento certo, paciência para colher o fruto no momento que ele tá pronto para ser colhido, tá? Para plantar a sementinha, regar, cuidar e ter paciência de colher no dia, né, que é para ser. Então aqui, gente, eu sinto que o propósito, qual é? Aqui tem vários, né? Não é um propósito, tem vários propósitos aqui. Eu sinto que paciência, persistência, resiliência ali é um deles, tá? Definitivamente, confirmou aqui pra mim. Eu sinto que aprender a lidar também com adversidades ou com diferenças, tá? Eu sinto que é outra aqui. Você aprender a lidar com diferenças, eu sinto que isso também tem a ver com a questão da comunicação. De repente a pessoa tem pontos de vistas diferentes ou crenças diferentes, tá? Eu sinto que pode ter aqui uma certa
um contraste entre vocês que dificulta essa comunicação, e eu sinto que esse é um dos principais propósitos realmente aqui, tá? Aquela coisa de você insistir mesmo estando cansado, mesmo a coisa sendo difícil, tá? Persistir aqui. Talvez para alguns de vocês tenha de fato conflitos que envolvam mãe, né? Uma pessoa aí que de repente que cuida de você, ou que sempre cuidou, responsável por você. Pode ser que essa conexão sua com essa pessoa cause conflitos entre você e essa pessoa aí, por quem você tem um grande carinho, que você considera como se fosse a pessoa que cuidou de você a vida inteira, por quem você tem um respeito e coisa assim. Então eu sinto que realmente é um jeito, você ter que manejar a situação, sabe? E o 5 de paus aqui mais uma vez falando de obstáculos, desafios, ó, você encontrar maneiras, tá? De conseguir ultrapassar esses obstáculos e desafios. Você aqui conseguir, e aqui a gente tem o 5 de espadas, tá? Fala de conflitos internos, mas também comunicação. Eu sinto que você encontrar maneiras de se comunicar, as palavras certas para usar, ou os jeitos de falar ou de transmitir uma mensagem sobre o que você quer fazer, sobre o próximo passo que você quer dar. Engraçado que fala muito sobre isso, né? O caminho que você quer seguir. Dá uma chance que a questão de você não se sabotar ou não escolher o caminho mais fácil de repente nessa situação, né, que seria o oposto, porque essa situação aqui é complicada, o oposto de dar uma chance real para essa história de vocês, ó, tá? Uma chance real significativa para essa história de vocês, porque eu sinto que vocês têm aqui realmente esse grupo é para quem sente aquela conexão assim realmente muito forte, tá? De alma com essa pessoa, como se vocês se complementassem, etc. E os amantes também me falam assim, eu sempre tenho essa sensação e eu me lembro no dia que eu li sobre isso, né? A pessoa explicando desse significado da carta dos amantes, que é uma escolha também que muda o seu destino, sabe? É uma carta que ela em alguns tarôs tem um significado de escolha, mas não é qualquer escolhinha. Escolhinha é ótima, uma escolhazinha. É uma escolha importante que pode mudar o seu destino, a sua vida. É uma escolha que o seu coração ali meio que quer, sabe? E que você sabe que se você fizer a escolha errada ali, você pode se arrepender pro resto da sua vida. E eu sinto que essa pessoa aqui pode ter essa característica aqui para você, tá? Essa sensação de que você tem que escolher e que essa escolha pode mudar a sua vida inteira, tá? Pode moldar o seu futuro com ou sem essa pessoa, tá? Eu sinto que tem aqui eu sinto que também, ó, da mesma forma que essa pessoa desperta, né, todas essas coisas bonitas, também desafios, e claro, mas sentimentos bonitos, sentimentos importantes, também pode despertar o seu pior lado, tá? Por exemplo, ciúme, possessividade, de repente usar de artimanhas para poder fazer com que essa pessoa venha até você, né? Enfim, então eu sinto que ele pode essa pessoa pode despertar tanto o seu melhor quanto o seu pior lado. E eu sinto que esse pode ser um dos propósitos também, você saber lidar com um tipo de sentimento aqui, de envolvimento, conexão, que pode trazer o seu pior lado à tona, tá? Ali, você saber controlar isso também, esse seu pior lado, né? Você saber ali quando parar, você saber quando tá na hora de você recuar ou não posso fazer isso. O amor aqui, eu preciso de paciência, de resiliência, né? Meu propósito aqui é ser testado e tal, 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 mas você tem que saber onde é o limite, sabe? O limite onde você não deve ultrapassar. Eu sinto que esse também é um propósito aqui. Eu sinto que com essa carta do 7 de espadas aqui no fundo, tá, gente? Pode ter um certo. Talvez um desses lados ruins que essa pessoa desperte em você pode ser insegurança, pode ser agir de forma manipuladora, possessividade, ciúme, coisa assim, e isso fazer com que você acabe agindo de maneiras que você não agiria de outra forma, ou então que você não aprova, que você não aprovaria, ou que você sabe que não é o melhor de si, tá? Então eu sinto que isso aqui também, essa carta aqui vem embaixo, né? Escolha sabiamente. Então eu sinto que também o propósito é quando esse seu pior lado surgir por causa dessa sua conexão com essa pessoa, qual a escolha que você vai fazer?
né? Qual caminho que você vai seguir? Você vai ceder para esse seu, entre aspas, pior lado? Ou você ainda vai optar por seguir aqui o que você sente, que você sabe que é o mais correto, apesar de não ser o que você quer fazer? E a propósito, gente, a gente tem 3 sets aqui, né? Sete, sete, sete. O número 7 é muito espiritual, né? Então, mais uma vez, eu sinto que é destino aqui essa situação de vocês, tá? Que mais? E eu sinto aqui que outro propósito, tá, gente, é trabalhar tanto a questão de comprometimento, dessa base mais sólida, dedicação e etc., mas também amadurecimento, né? Você ter a maturidade emocional, você chegar nessa, evoluir de qualquer forma emocionalmente, mas também eu sinto que de maneira essa conexão pode fazer você querer evoluir de maneira material também no trabalho. Eu sinto que pode impulsionar você de alguma forma, ou de maneira que você se sinta mais segura, ou que você queira realmente se, como que eu falo, se envolver com alguém de maneira permanente, a longo prazo, tá? Eu sinto que também tem esse propósito aqui. E também, ó, como saiu uma rainha e um rei, mas de naipes diferentes, mais uma vez para mim evidenciando que podem haver diferenças significativas aqui entre vocês, na forma de demonstrar sentimento, falar sobre sentimento, a comunicação, né? Talvez tenha diferença social ou financeira entre vocês, pode ser algo importante que vocês também tenham que lidar, aprender a lidar. Então, tem vários tipos de propósitos aqui, mas bem interessante, né? De qualquer forma, eu sinto que tem várias formas que você pode evoluir aqui como pessoa, né, de uma forma geral, com esse relacionamento, essa situação de vocês, tá? Então me digam aí nos comentários se fez sentido para vocês essa leitura, o que você sente que você mais teve que trabalhar, ou quais desses propósitos aqui você sente que são mais marcantes assim na sua história, que eu sinto que provavelmente vai ser diferente, né, para cada um de vocês. Para alguns deles vão ter mais força que outros e etc, tá? Então me digam aí nos comentários o que você sente que é mais forte para você, o propósito da sua história com essa pessoa, tá ok? É isso, gente. Se ressoou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal, se não, dá uma olhadinha na outra opção, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram essa cartinha aqui, o Templo, né? Gente, essa carta me dá uma sensação de paz, tá? Uma sensação de paz, mas também espiritualidade, obviamente, né? O Templo fala aonde você vai para encontrar paz e se sentir mais próximo da espiritualidade, tá? Então, assim, eu tenho uma sensação, a princípio, tá? De que essa pessoa de alguma forma lhe transmite paz e aproxima você da sua espiritualidade. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor aqui por que essa carta do templo está aqui representando, né? Para responder essas perguntas. Essa pessoa aí, né? Essa conexão de vocês é destinada ou é temporária? E qual o propósito, quais os propósitos, né, dessa conexão aí de vocês, tá? Vamos ver aqui. Por que essa carta do templo tá aqui? Vamos lá? Ó, 6 de ouros. Já começou falando de prosperidade material e espiritual, tá? Olha só, o universo. A carta aqui, 21, a carta do mundo, né? Intuição. Intuição também pode ser, eu vejo muito intuição e espiritualidade andam de mãos dadas, tá? E uau, fertilidade, a imperatriz. 3 arcanos maiores. Então, gente, meu português tá horrível hoje, me perdoem. Acho que é porque eu tô cansada, tá? Então me perdoem, mas eu vou corrigir sempre que eu me lembrar. Ok, gente, tem 3 arcanos maiores aqui, o que me falam de influência muito forte da espiritualidade, do universo, aqui nessa situação de vocês, ou seja, não está muito sob o controle de vocês. Essa conexão está sob o controle de algo maior, tá? Da espiritualidade ou o que quer que você acredite. Portanto, gente, eu já sinto aqui, junto com essa carta, eu já sinto que realmente essa conexão de vocês é destinada também, tá? Não é qualquer pessoa assim, por acaso e tal, não. Tem o propósito real para essa pessoa
chegar aqui na sua vida por essas cartas que estão aqui, tá? Deixa eu ver aqui. A gente tem o 8 de copas, né? E tem o julgamento. Vamos ver aqui. Eu sinto que você e essa pessoa já passaram, ainda vão passar por um período de afastamento, mas depois volta, né? Depois de um tempo aqui, ó, eu sinto que tem realmente, é como se fosse uma história, né? Em algum momento você e essa pessoa vão se afastar, pode ser por um longo período e depois vocês se reencontram. Ou vocês já passaram por isso. Vamos clarificar aqui. Ó, 3 de copas com 6 de ouros, tá? Aqui, gente, eu já assim, como eu falei mais uma vez pra vocês, é uma prosperidade material e espiritual. Eu sinto que, de alguma forma, um dos propósitos dessa conexão sua com essa pessoa aqui é aproximar vocês realmente da espiritualidade, ou despertar a espiritualidade de vocês, ou fazer com que vocês trabalhem mais a espiritualidade, tá? Mas eu sinto que tem aqui também, ó, alegria, né? Eu sinto que de alguma forma, essa pessoa traz felicidade, alegria, e é como se essa pessoa trouxesse aqui um despertar de vários aspectos da sua vida, sabe? Pode ser através da companhia dela, só a energia dela, os conselhos que essa pessoa dá, a forma que vocês lidam um com o outro, mas eu sinto que essa pessoa aqui, ela traz bons sentimentos, boas sensações e uma certa inspiração para você de alguma forma, tá? E você para ela. É como se vocês se apoiassem, né? E se impulsionassem de alguma forma, como se vocês, além de pessoas, né, que se gostam de uma forma romântica, vocês fossem amigos também, sabe? Como se tivesse uma coisa equilibrada. Eu sinto um equilíbrio, né? O 6 de ouros fala também disso. Eu sinto um certo equilíbrio aqui nessa questão de apoio, sabe, emocional. Vamos ver o que mais. De amizade, assim, né, além do romance, tá? Olha só, a carta do mundo com o 17, que é a estrela, né, e aqui fala de hope, esperança. Então, assim, definitivamente tem um propósito espiritual aqui nessa situação de vocês, e eu sinto que com essas duas cartas aqui, vocês têm é como se fosse um propósito de resgatar a esperança um no outro, tá? De transformar a visão de mundo um do outro. Por exemplo, talvez você e essa pessoa aí já tenham passado por momentos muito difíceis na vida, ou vocês passem, ou a vida não seja fácil para nenhum dos dois aí, por motivos diferentes, em situações, setores diferentes, mas é como de alguma maneira a outra pessoa inspirasse você, desse esperança de que as coisas podem ser diferentes, ou que a vida pode ser mais bonita, ou essa pessoa pode dar força para você pela coragem que ela tem, ou pela liberdade que ela transborda, ou pela felicidade ou amor pela vida, enfim, sabe? Eu sinto que de uma forma ou de outra é como se vocês tivessem o propósito de inspirar um ao outro. Pode ser de maneiras diferentes, tá? Mas de uma maneira que muito significativa. Vocês se inspiram e trazem esperança um para o outro. É como se você e essa pessoa ensinassem o outro a ver o mundo de um jeito diferente, e esse jeito diferente traz uma esperança, sabe? Uma sensação boa. Não sei explicar. Interessante. Uma cura, né? A estrela também fala de cura, então eu sinto que também tem isso aqui, né? Como eu falei, vocês se fazem bem, tá? Além do sentimento romântico, tem um apoio emocional aqui, uma amizade, um companheirismo, algo assim que faz o outro se sentir bem na sua companhia, se sentir compreendido. O que mais? Olha só, outro arcano maior. A torre com a sacerdotisa, né? A torre aqui fala de disrupção, ou seja, uma ruptura, né? Aqui, gente, eu sinto o seguinte, a ruptura com a intuição. É quase como se eu sinto que você e essa pessoa podem sentir ali uma conexão intuitiva um em relação ao outro,
mas que de uma forma geral você e essa pessoa podiam negar essa conexão, ou vocês podem ser céticos, podiam, né, ser céticos, não acreditar nesse tipo de coisa, ou enfim, eu não sei, algum tipo, esse tipo, o que vocês sentem um pelo outro desafia como se fosse isso. Desafia certas crenças, certos pensamentos, certas lógicas, certas formas de pensar que você e essa pessoa tinham, tá? Eu sinto isso aqui, porque você é muito mais intuitivo do que racional. A forma como da conexão de vocês, ela é muito mais sobre o sentimento, sobre o sentir, intuir, do que eu gosto dessa pessoa por X, Y, Z. Porque faz sentido a gente gostar um do outro, porque a gente tem tudo a ver, a gente gosta das mesmas coisas. Não é assim. Aqui quem dita é o sentimento e a intuição, é só eu simplesmente sinto. E eu sinto que tanto você quanto essa pessoa podem ser o tipo de pessoa que buscam ou buscavam, né? Explicações lógicas, ou explicações mais concretas, motivos mais concretos, ou um tipo de pessoa completamente diferente, não faz sentido eu gostar dessa pessoa, sabe? Algo desse tipo. Então eu sinto que tem aqui, né, um desafio, uma ruptura de crenças que vocês tinham ou têm, essa conexão de vocês meio que desafia isso. E o propósito é esse mesmo, é fazer você se questionar. E eu sinto que isso aqui pode fazer parte do seu despertar espiritual também, tá? Se eu sinto isso por uma pessoa, de repente, exemplo, tá? Que eu nem conheço e tal, papapá, e eu sinto intuição, né, intuitivamente que eu gosto dessa pessoa dessa maneira, de repente, realmente é uma coisa espiritual, tá? Então eu sinto que pode fazer parte nessa maneira também, tá ok? E por fim, fertilidade. Vamos ver aqui a Imperatriz, tá? Nove de ou é o eremita, tá? Solitude, fertilidade. Eu sinto como se fosse aqui, engraçado, porque eu sinto as energias aqui um pouco diferentes, né? Ah, eu sinto como se. E outro arcano maior. Estão vendo que tem essas cartas pretas são arcanos maiores, tá? Então eu sinto como se também um dos propósitos fosse, não sei, despertar, de vocês despertar um ao outro, ou talvez vocês sejam opostos, tá? Nessa energia de tipo uma pessoa é mais expansiva do que a outra, e vocês encontram um equilíbrio, ou uma pessoa ensina a outra sobre a sua forma de ser, uma pessoa é mais introspectiva, a outra é mais extrovertida, uma pessoa é mais sensual, a outra pessoa ela é mais recatada, vamos dizer assim. Sabe, eu sinto um contraste aqui grande em termos de uma pessoa ser mais aberta e a outra mais fechada, uma mais tímida, uma mais extrovertida, uma mais presa, uma mais livre. E eu sinto essa diferença, mas eu sinto que justamente é esse ponto de equilíbrio aqui, tá? E eu sinto que aqui não é o aprendizado pelo choque, pela diferença, não acho que seja. Acho que pelo contrário, é pela admiração. Uma admira no outro, uma pessoa admira na outra as suas diferenças, sabe? A outra pessoa tem o que você gostaria de ter, a outra pessoa é o que você gostaria de ser. E assim vocês se complementam e se ensinam tanto a ser mais como o outro, mas também a gostar do que você já é. Que bonito, muito bonito isso aqui, tá? E aqui eu sinto que é justamente, ó, aqui eu tô vendo agora um triângulo, né? Como se fosse aqui uma estabilidade, uma coisa sólida. E também, como eu falei, paz, equilíbrio. Eu sinto que é isso. É como se fosse isso aqui, um equilíbrio. De repente, um lugar onde você se sente em casa, ou seja, uma pessoa com quem você se sente em casa. Uma pessoa que pode ser diferente de você, mas que faz você se sentir bem-vinda, completa ou especial, sabe? Com as suas diferenças mesmo. Né? Interessante. Admiração, aprendizado. São palavras que me vêm aqui, tá? Ensinamento. Ensinar, aprender, admirar um ao outro.
Bonito, muito bonito essa energia aqui. Ok, então eu falei muito propósito, muito tudo aqui, né? Vamos ver então o que mais que o tarot fala pra gente sobre quais os propósitos, né, dessa conexão aqui de vocês, se ela tá destinada aqui, que eu sinto que sim, tá? Ó, de novo, três de copas, gente. Fala aqui de amizade, de parceria, de celebração, felicidade, três de espadas. Gente, por tá saindo tanto três, alguns de vocês podem estar envolvidos em triângulos, tá? Isso aí pode ser um dos aprendizados, tá? Claro. Três de espadas, né? Uma carta que fala de sofrimento, de tristeza aqui. Vamos ver, deixa eu ver o que que sai mais aqui. Ó, Hierofante, definitivamente espiritualidade, roda da fortuna, rei de ouros, dois de copas, pajem de copas. Tem muito sentimento aqui, né, gente? E eu sinto recíproco, tá? Realmente tem reciprocidade aqui muito bonita aqui. Olha a Imperatriz de novo, tá? O sol, a força, 10 de espadas, cavaleiro de espadas, 5 de paus. No fundo a gente tem um 6 de espadas aqui. As de ouros. Gente, eu sinto que tem aqui nessa história de vocês, tá? Querendo ou não, um caminho separados por um tempo. Definitivamente, né? Eu sinto que essa situação de vocês não é simples e fácil, é muito bonita aqui, mas eu não acho que seja simples e fácil. Eu sinto que até tem nessa história de vocês um fim, tá? Um fim em algum momento e um tempo separados, né? Esse 10 de espadas aqui. Eu sinto aqui que tem também a questão de o propósito de você aprender esperar o momento certo para estar com alguém, tá? Aqui nessa história, porque eu sinto que em algum momento você e essa pessoa podem ter se encontrado, ou podem se encontrar, ou podem ter se conhecido assim, estando com outras pessoas, ou uma das duas estando com a outra pessoa, e é como se você tivesse que fazer a escolha seria como se fosse assim, não é o momento, sabe? E aí, e ser forte para fazer o que é certo, para fazer o que é de fato o certo a ser feito e correr esse risco, né, esse momento de ter essa separação de cada um para um lado. E em algum momento no futuro, essa situação retomar, voltar com desafios, claro, tá? Eu sinto com desafios, com dificuldades, mas eu sinto que não tão grandes. Eu sinto que a principal dificuldade aqui como que eu digo, aprendizado é saber fazer a escolha certa quando vocês estiverem num momento em que uma escolha tem que ser feita e que não parece ser o momento certo. É como se vocês tivessem que escolher entre vocês e, tipo, magoar uma outra pessoa, uma terceira pessoa, ou abrir mão de uma outra coisa, sabe? É como se de repente, talvez você e essa pessoa passem por esse ciclo algumas vezes. Sempre que vocês se reencontrarem aí no caminho da vida, né? Tem uma escolha a ser feita de um dos lados, tá? Ou vocês ficam juntos, se vocês quiserem ficar juntos, vão ter que abrir mão de outra coisa. E eu sinto que assim vocês vão ter esses ciclos, assim, sempre. É como se fosse. Eu sinto que muito tem a ver com escolhas, tá? Escolhas, escolhas, escolhas. Serem fortes e entender que o momento certo não é esse. E aí chega um momento em que vai ser o momento certo, tá? Mas eu sinto que antes desse momento certo chegar, vão ter muitos desencontros entre você e essa pessoa aí. E é como se fosse ser necessário
força para ultrapassar esses momentos, força para dizer não, força para escolher, fazer a escolha certa e dar as costas para essa conexão em alguns momentos, ou todos esses momentos, até que o momento certo chegue, o momento dessa conexão de verdade, em que as duas pessoas vão estar prontas e livres para que as coisas essa conexão se desenrole de maneira tranquila, sabe? Engraçado. Ó, o Rei de Ouros fala de algo concreto, 2 de copas, o Pajem de copas, tá? Então é como se vai haver um momento em que as coisas vão se desenrolar de maneira mais fácil, né? Lógico que vão ter alguns desafios, mas pouca coisa. E eu sinto que vai ser de repente, às vezes vocês não vão nem esperar, e é como se vocês fossem se reencontrar e as coisas fossem dar certo. Mas antes disso, vocês vão ter se desencontrado muitas vezes. Sempre com escolhas difíceis a serem feitas, sabe? Que engraçado. Então é como se vocês, nessa história de vocês, eu falei todos os propósitos, né, lá, aqui, é como se eu sinto que um dos propósitos é o seguinte: é você sempre estar disposto, é como se vocês tivessem coisas para aprender separados, tá? Vocês tivessem que fazer essa escolha, mesmo seu espírito inconscientemente, de ir embora, dar as costas um pro outro, depois recomeçar, ir embora, recomeçar, tá? E ali nunca esquecendo, nunca tirando um do outro da cabeça, tendo essa conexão intuitiva, tá? Esse sentimento, essa sensação, mas como sempre com a certeza de que nunca é o fim de verdade, sabe? Sempre tem um retorno, sempre tem uma nova chance. Então eu sinto que tem aqui uma sensação muito forte, que é como se vocês tivessem coisas para resolverem separados, e enquanto vocês tiverem essas coisas para resolverem separados, vocês vão estar nesses momentos de desencontros, né? E aí no dia que vocês chegaram no momento certo para as duas pessoas, as coisas vão fluir, vão acontecer, mas até lá é como se vocês sempre fossem se encontrar no momento que vão ter que fazer escolhas difíceis e abdicar, abrir mão sempre disso aqui por algo, por outra coisa, de um lado ou do outro, do seu lado ou do lado dessa pessoa. Mas assim, tem uma. E eu sinto que isso aqui faz muito o papel, essa parte de vocês se apoiarem, vocês se incentivarem, vocês darem paz, tranquilidade um pro outro, sabe? Essa intuição, essa sensação, esse sentimento de conexão, essa esperança de que vocês ainda vão ter uma chance juntos, tá? Essa carta do mundo, né, que pode falar assim, de repente vocês têm coisas para resolver, esse capítulo resolvido, vocês vão poder começar uma nova história com essa pessoa, talvez vocês vão passar por vários ciclos, né, a carta do mundo, né, vários ciclos juntos, tá? No sentido de que se encontram, como eu disse, desencontram, se encontram, desencontram, se encontram, desencontram, um dia se encontram e as coisas fluem. Então eu sinto que tem aqui uma dinâmica desse tipo, né, e eu falei já os propósitos ali. Então, gente, me digam aí se faz sentido para vocês isso aqui, tá? Uma energia muito bonita, mas eu sinto que pode ter muito sofrimento aqui com esses desencontros, com essa sensação de conexão com essa pessoa. Sinto que não é fácil, tá? É um bonito difícil aqui, mas eu sinto que em algum momento vai ser só bonito, tá? As dificuldades vão ser bobas, comuns, né, do dia a dia. Mas eu sinto que ainda tem aqui algo realmente, uma chance real para acontecer aí entre vocês. E talvez seja quando vocês menos esperarem, tá? Esses desencontros vão deixar de acontecer e vai ser só realmente um encontro. Mas até lá eu sinto que vocês vão ter que viver muita coisa ainda separados aqui. Tá bom? Se não ressoa com você, dá uma olhadinha na outra opção. Mas se ressoa, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!